Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto muito importante da área de gestão de pessoas operacional, o conhecido departamento pessoal. Vamos falar sobre desligamento. Me pediram para desligar um colega de trabalho. E agora? Como proceder? Como realizar esse procedimento de forma objetiva, evitando desgastes e constrangimentos, tanto para quem demite quanto para quem está demitindo. Vamos falar, vou passar para vocês o que eu aprendi nesses quase 30 anos trabalhando nessa área, ok? Mas antes disso, vamos falar de um curso muito importante, muito interessante para você que está entrando na área de gestão de pessoas operacional no departamento pessoal ou já atua. É o curso que nós temos na nossa empresa Staff Cursos, que é o curso de especialista em rotinas do departamento pessoal, especialista em departamento pessoal. São 160 horas dividido em 3 módulos: teórico e prático, informatizado e e-social. No teórico e prático, você é inserido no contexto da área de pessoal, aprende a lidar com a legislação, pratica os cálculos, folha de pagamento, férias, rescisão, tem exercícios para você praticar aqueles cálculos manualmente. Os exercícios são conferidos por mim pessoalmente, dou feedback para os alunos e dou a oportunidade deles refazer os exercícios quantas vezes precisarem. Em seguida, tem um módulo informatizado, onde você tem um sistema de folha de pagamento pronto para você cadastrar sua empresa, cadastrar seus empregados e fazer suas simulações. E por último, o módulo de e-social, onde você aprende todos os conceitos e práticas do e-social. Então, não perca essa oportunidade, vem estudar com a gente, ok? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso processo de desligamento de trabalhadores. O como decidir, como me preparar, como evitar desgaste, como decidir a forma, que forma eu tenho de melhor fazer um desligamento. Então, eu gostaria de já falar para vocês o seguinte: demitir um colega de trabalho nunca é bom. Faz parte das atividades da área de pessoal. Algumas vezes isso é parte da área estratégica, a área de gestão de pessoas. Mas nós da área de pessoal estamos inseridos nessa área e algumas vezes nós somos acionados para proceder com esse desligamento. E como proceder? Como evitar desgastes desnecessários? Eu particularmente, eu aprendi, baseado nas experiências que eu tive, a fazer desligamentos sempre no final do horário de trabalho, sempre no final do expediente, ok? Por quê? Porque o final do expediente evita que o empregado, após o desligamento, fique na empresa, se despedindo das pessoas, conversando com as pessoas, ou tentando ir falar com a diretoria, com o gerente, com o chefe, para reverter o desligamento. Esse procedimento, essa, essa atitude dos empregados gera desgaste não só para o próprio empregado, mas para os colegas de trabalho e para os gerentes, diretores e assim por diante. Então, eu aprendi que o melhor desligamento é no final do expediente. E sempre faço o desligamento acompanhado de outro profissional. Ou eu chamo um colega meu da área de pessoal, ou eu chamo um colega meu da área de outra área, ou do próprio RH, ou chamo o próprio chefe imediato, que eu acho interessante que o chefe imediato do trabalhador participe do desligamento para ele entender o custo de um desligamento, não é? O custo como é, né? E se for o caso, se for um problema de uma seleção mal feita, da próxima vez ele vai atuar de uma forma melhor para evitar desligar trabalhadores que foram escolhidos de forma errada para aquela vaga. Então, primeira coisa que eu já falei para vocês, desligar no final do expediente. Segunda coisa, sempre estar acompanhado de um outro colega, porque se o trabalhador se recusar a assinar o aviso, tem o comunicado de dispensa, né, que nem sempre é um aviso, você tem um colega para assinar como testemunha que ele se recusou a assinar. Terceira coisa, sempre faça os desligamentos em local reservado, ok? Não exponha o trabalhador a constrangimentos. Isso, inclusive, hoje gera processo, ok?
há alguns anos atrás, a Justiça do Trabalho começou a julgar ações de indenização por assédio, por constrangimento e assim por diante. Então, sempre chame o trabalhador no lugar reservado. Evite fazer comentários sobre desligamento, ok? Para evitar constrangimento para o trabalhador e evitar constrangimento para todos os empregados, ok? Então, eu costumo sempre fazer o desligamento no final do horário de trabalho, acompanhado de um colega e no lugar reservado. E outra questão importante, todo desligamento tem documento, toda demissão você emite papel para ficar claro para o empregado o desligamento. Muitas pessoas cometem um erro de num contrato de experiência, por exemplo, que tem o prazo pré-determinado ali no contrato de experiência, de não querer emitir um comunicado porque lá já está escrito que possivelmente naquele 90º dia ou no 45º dia, se for 45 mais 45, o contrato de experiência vai acabar. Isso é um erro. Você tem que emitir um documento para o empregado assinar, tomando ciência de que o contrato vai encerrar e que a empresa não tem interesse na continuidade, ok? Existem pessoas que falam, não é? Que o ideal é fazer o desligamento no início do dia, quando a pessoa logo chega, se você já tem a informação que vai desligar a pessoa, porque não é justo passar o dia todo sabendo que a pessoa vai ser demitida, não é? Olha, imagine uma questão muito importante. Imagina você chegando no horário de trabalho de manhã, todo mundo chegando com você, você é chamado no RH ou no DP e é comunicado o desligamento. Algumas pessoas são mais sensíveis e até ficam chocadas ali, ficam em choque com aquela informação e algumas choram, algumas ficam irritadas e assim por diante. Imagina que os seus colegas estão chegando e você está recolhendo as suas coisas e saindo. Então, fatalmente as pessoas vão perguntar o que está acontecendo e vai gerar um transtorno na empresa. Se a pessoa que está sendo desligada for um profissional que conhece muita gente, que está muito tempo na empresa, essa pessoa vai nos setores para fazer, para se despedir das pessoas, às vezes vai tentar reverter a demissão conversando com o chefe. Isso gera mais constrangimento e mais desgaste. Então, evite isso. Essa ideia de que o profissional da área de RH ou de DP vai passar o dia todo sabendo que a pessoa vai ser demitida, isso não é justo. Olha, nós que trabalhamos na área de gestão de pessoas, às vezes a gente sabe um mês antes que a pessoa vai ser demitida. Às vezes nós estamos fazendo seleção da pessoa e almoçando do lado dela, porque o nosso trabalho é esse. Nós estamos fazendo uma seleção para substituir ela e estamos almoçando com ela normalmente e não podemos falar que ela vai ser demitida. Isso faz parte do nosso trabalho. O nosso trabalho, infelizmente, é dar boas notícias às vezes e más notícias outras vezes. Ou seja, nós somos as pessoas que dizem aos trabalhadores, aos candidatos que eles foram contratados e em outra situação nós falamos aos trabalhadores que eles foram desligados, que eles estão sendo desligados. E com isso é importante, no momento do desligamento, não personalize o desligamento. Não indique que foi o gerente, que foi o chefe, que foi o diretor. Sempre dê uma desculpa mais teoricamente genérica. A empresa está cortando custos e teve que fazer desligamento. Então, dê uma resposta mais política para evitar que a pessoa vá tirar satisfação ou coisa parecida. Lembre-se, você nunca sabe a reação que a pessoa vai ter. A pessoa pode até fazer comentários no dia a dia de trabalho, desdenhando daquele trabalho, reclamando. Mas na hora que ela é demitida, que ela toma ciência de que ela está sendo demitida, a reação dela é inesperada. Então evite constrangimento, evite desgaste desnecessários, ok? Então é importante você se atentar a isso para que o desligamento seja o mais tranquilo possível. É chato demitir, é ruim fazer demissão, é a pior parte que eu considero nesse trabalho de gestão de pessoas, mas é o nosso trabalho. E nós temos que atuar, nós temos que desligar, faz parte do negócio. Outra questão, outra dica muito importante, não tente dar feedback pro profissional que está sendo desligado no momento da demissão. Momento de desligamento não é momento de dar feedback, de dizer que ele pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Não é esse o momento. Essa fase já passou.
feedback a gente dá para o colega, dá para o nosso subordinado durante o período que ele está trabalhando, na tentativa de melhorar o desempenho dele. No momento do desligamento, você tem que ser o mais sucinto possível, o mais político possível, agradecer, não é? E fazer com que aquele momento que é chato, que é ruim, que é desagradável, seja mais objetivo e rápido possível, ok? Então, desligamento no final do expediente, acompanhado de um outro profissional, com o profissional que vai desligar, você que está desligando, esteja acompanhado de outra pessoa, local reservado, não dê feedback no momento do desligamento, ok? E todo desligamento tem documento, tem papel, ok? Então, essa é a minha orientação para vocês. Até a próxima e um abraço.